Então, vamos dar início a mais uma aula. Hoje iremos trabalhar um conteúdo chamado precipitação. É um conteúdo muito importante, principalmente no que diz respeito à dinâmica climática existente dentro do nosso planeta, e é um elemento extremamente fundamental para um equilíbrio da vida existente no planeta, como também muito importante pelos reflexos econômicos que produz. Vamos tentar então entender um pouco mais, sobre precipitação, e espero que vocês todos estejam bem. Meu desejo era estar ministrando essa aula de forma presencial. É um dos conteúdos mais vou falar importante, porque todos são importantes, mas a precipitação é um elemento que eu gosto muito, que eu interajo muito com ela, tendo em vista que no meu doutorado estou estudando justamente a precipitação pluviométrica, que são as chuvas. Então eu fico um pouco encantado ao falar sobre as precipitações. Mas vamos lá. Então primeiro vamos definir, trazer algumas definições que são importantes. Primeiro, o que é a precipitação? É resultado de um estado de condensação do vapor de água, certo? Então ela parte desse princípio, resultado de um estado avançado de condensação do vapor de água. Nuvens com excesso de umidade condensada, ou seja, à medida em que o vapor de água vai se condensando, como nós vimos no capítulo, vou falar capítulo, mas na aula anterior tratou sobre nebulosidade, nós percebemos que a nuvem vai se formando. A nuvem é resultado do processo de condensação do vapor de água existente na atmosfera, que é oriundo, ou seja, quais são as fontes do vapor de água? Nós já vimos que é justamente os rios, lagos, florestas, e que emitem esse vapor de água para a atmosfera por meio de um processo chamado de evapotranspiração, que é ativado pela radiação solar. Então, que tem um papel fundamental, antes de encerrar o raciocínio, que nada mais nada menos que em aquecer as águas superficiais, fazendo com que elas evaporem, e também para que haja a fotossíntese. Então a radiação solar é fundamental nesse processo, e ao realizar a fotossíntese as plantas vão emitir vapor de água para a atmosfera também. Bom, então a nuvem é esse processo de condensação do vapor de água existente na atmosfera. Portanto, chega um certo ponto em que essas nuvens elas estão com excesso de umidade condensada, e daí vem as formas de precipitação, gotas de água, forma de chuva, flocos de neves ou grão de gelo. Neves não, neve. Então, flocos de neve e grão de gelo. No caso, a gota d'água na chuva, comumente nós conhecemos nas regiões tropicais. Flocos de neve, que não são comuns nas regiões tropicais, na verdade não há neve nas regiões tropicais, e sim nas regiões subtropicais e temperadas. E grãos de gelo, que aí para nós também é algo um pouco conhecido, que é o granizo, que também ocorre aqui nas regiões tropicais, dependendo da intensidade de uma tempestade. Bom, a gravidade é um fator condicionante porque, ao se formar uma gota de água, os flocos de neve, o grão de gelo, devido à ação do vento que ocorre no interior das nuvens, as correntes de ar que se movimentam no interior das nuvens que produzem precipitação, elas ficam suspensas no interior dessas nuvens. No entanto, chega um certo ponto em que as gotas de água, os flocos de neve, os grãos de gelo, eles rompem a força desse ar que se movimenta no interior das nuvens, e vai então precipitar. E aí nós temos um fator que é a gravidade, que vai puxar, então vai atrair, vamos usar esse termo, atrair essas gotas de água, ou a neve ou o próprio granizo para a superfície. Bom, a precipitação. De acordo com a IOAD, a precipitação é toda forma de deposição líquida ou sólida, oriunda da condensação do vapor de água, podendo ser das nuvens ou da superfície. Olha, nesse conceito aqui entrou mais um outro aparato. Pensa comigo,
nós já vimos. Então a precipitação é toda forma de deposição, de depósito, né? Seja líquido ou sólido, oriundo da condensação do vapor de água na atmosfera, que pode ser das nuvens ou da superfície. Então existe precipitação que vem das nuvens, que são as mais comuns, nós conhecemos, e da superfície. É isso mesmo? É, justamente. Então há sim precipitação de superfície, nós vamos conhecer elas agora. Formas de precipitação, como nós já vimos: neve, chuva, granizo, a geada e o orvalho, conhecido muito comum por sereno, né? Então o pessoal aí vamos dizer assim, quando usa o senso comum, fala o seguinte: sai do sereno, né? Isso vai trazer uma gripe para você e tal, você pode gripar. Então eu estou falando do orvalho, né? Então a geada e o orvalho são exemplos de precipitação de superfície, e nós vamos entender como que ocorre, tá? Enquanto que a neve, chuva e o granizo são precipitações oriundas da nuvem, de nuvens, tá bom? A precipitação pluviométrica, a chuva, esse é o termo para chuva, né? Precipitação pluviométrica, né? Que significa chuva, pode ser de origem convectiva, orográfica e frontal. Então olha só, então existem formas de precipitação: neve, chuva, granizo, geada e orvalho. E existe também aqui, né? Vamos pegar o pincel aqui, né? E a gente tem aqui a precipitação pluviométrica, que é a chuva em específico. Ela pode ser de 3 formas, né? A origem dela, de origem convectiva, orográfica ou frontal. Qual a importância da precipitação? Então nós já conhecemos alguns aspectos, vamos ver a sua importância. Primeiro, fundamental na ecologia agrícola, né? A fase do ciclo hidrológico correspondente à transferência de umidade da atmosfera para o solo. Então, o processo de evapotranspiração é a transferência da umidade do solo, das florestas, dos rios, dos lagos para a atmosfera. E a chuva é a devolução dessa umidade para o solo, para a superfície, certo? De total importância para a agricultura. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Nós sabemos muito bem que se não chove ou se há uma oscilação no padrão de chuva existente de uma região, nós automaticamente vamos ter problemas com a produção agrícola, né? Principalmente se é uma região produtora. Se nós pensarmos em Goiás, é um estado que é bastante vulnerável às variações, à variabilidade da precipitação pluviométrica. Se houver um excesso de chuvas muito além do normal, é problema para a agricultura. Se há falta, é problema. Se há um veranico mais extenso, é problema. Se a chuva demora a iniciar o ciclo do período chuvoso, é problema. Se ela demora também a acabar, ou prolonga por um período maior, também é problema. Ou seja, para a agricultura, a variação da precipitação, se ela não for prevista antes de efetuar o planejamento agrícola, é um problema muito sério. O planejamento para plantio da lavoura, né, todo esse processo aí. Por isso que é muito importante vocês entenderem que para produzir, as pessoas precisam principalmente entender sobre a previsão do tempo, buscar informações sobre a previsibilidade de como ocorrerá as chuvas, para que aí sim possa efetuar um planejamento, um cronograma, de modo que ocorra tudo conforme o planejado e não venha a ter surpresas. No monitoramento de bacias hidrográficas, outro ponto importante, para as bacias hidrográficas, a chuva tem um papel fundamental, é a recarga, né? É um processo de entrada de água dentro das bacias. Essa água, então, ela vai seguir as fases do ciclo hidrológico. A parte dela é absorvida, infiltra no solo, outra parte escoa superficialmente, né, alimentando aí os córregos, os rios, a própria floresta, né, vamos dizer para nós aqui o cerrado existente dentro dessas áreas das bacias hidrográficas, também a pastagem e tudo que tipo de vegetação que tiver vai sendo alimentado. E para monitorar as bacias hidrográficas é extremamente importante, pois se você faz um plano de gestão de uso da bacia,
é importante você analisar, por exemplo, uma questão que tem muito a ver com a sedimentação dos mananciais. O que é a sedimentação? Com o assoreamento, vamos falar assim, que talvez vai ficar um pouco mais fácil para entender. Quando você monitora e percebe que em determinada área da bacia há maior contribuição com sedimentos para dentro de um canal, para dentro de um manancial, é importante que você relacione isso com a distribuição das chuvas dentro dessa bacia, de modo a entender o quanto de chuva, o quanto de água está sendo precipitado naquela área, né? E para entender também o quanto dessa água precipitada está escoando superficialmente e chegando aí aos canais de drenagem, que absorvem todo esse material que vai sendo retirado pelo escoamento superficial, ou todo o sedimento, né? E que está sendo depositado dentro dos canais. Então é importante fazer zoneamento da precipitação dentro de uma bacia, até mesmo para corrigir problemas como esse da própria sedimentação, né? Além da vazão, que é algo extremamente importante, pois se você tem um aumento, né, da vazão, ou uma diminuição radical da vazão, que é a quantidade de litros por metro, né, litros de água, né, por segundo que passa, ou metros cúbicos de água por segundo que passa em determinado ponto de um manancial, é importante, pois tem a ver com a entrada de água no sistema bacia hidrográfica, que é a precipitação. O ciclo hidrológico, né? Então, como é um ciclo, não tem um início e um fim, é um ciclo. Mas vamos estabelecer como início o processo de evaporação, né? Ou evapotranspiração, onde junta a evaporação da água existente na superfície com também a transpiração das plantas. Bom, então você tem aqui um processo onde a radiação solar, o Sol, né, um fator fundamental, é a energia que entra no sistema, e essa radiação solar promove o aquecimento ao reagir, né, com a superfície, ela promove um aquecimento da água e também ativa o processo fotossintético das plantas, da vegetação, e esse processo de aquecimento das águas superficiais gera a evaporação e a transpiração das plantas, somando isso, evapotranspiração. Então esse vapor de água que vai sendo evaporado, né, ou evapotranspirado das águas superficiais e da vegetação, vai compondo a atmosfera. Ao chegar a um certo determinado ponto da atmosfera, esse vapor de água ele condensa, porque ele encontra a condição de temperatura e pressão para que haja condensação, ou seja, a sua mudança de estado físico, deixando de ser vapor e passando agora a ser água no estado líquido. Daí então ocorre a formação das nuvens. Essas nuvens vão sendo alimentadas com vapor de água, que vai se condensando e vai alimentando, essas nuvens vão absorvendo água, até chegar a um certo ponto em que ocorre então a precipitação, que é justamente quando essa água condensada que está presente nas nuvens, ela já não consegue mais permanecer nas nuvens, e daí ela passa então a ser precipitada, ou seja, ela volta novamente para a superfície. E ao entrar em contato com essa superfície, essa água ela pode escorrer superficialmente, né, gerar um escoamento superficial, infiltrar no solo. Uma parte da água que infiltra no solo, ela recarrega os aquíferos, uma outra parte ela recarrega o lençol freático, que é diferente. O lençol freático é que alimenta os canais, os rios, os córregos, né, presentes aí, os lagos, né, na superfície. E essa água, parte dela também é escorrida superficialmente, que é aquele aumento rápido do volume de água dos mananciais, né, que ocorre quando acaba uma chuva, por exemplo. Está chovendo, aí acaba de chover, você vai lá no córrego, no rio, ele está transbordando, mas aí passa algumas horas, ou às vezes hora, minuto, depende da intensidade das chuvas, né, alguns minutos ou algumas horas, você tem aí uma diminuição, o córrego vai voltando ao seu estágio normal. Mas o que faz manter a água nos córregos ou rios que nós temos, principalmente no período em que não chove, para nós aqui no Cerrado, período seco? É justamente a água que infiltra e recarrega o lençol freático, fazendo com que durante o período seco esse lençol freático ele ainda consiga abastecer os mananciais, por mais que o volume de água ele esteja abaixo
né, do volume que é encontrado durante o período chuvoso. Inclusive, alguns mananciais secam, justamente porque há uma retração desse lençol freático, e aí ele não consegue mais alimentar as nascentes e nem os outros pequenos tributários ou mananciais que abastecem aquele determinado córrego e rio, que acabam, córregos, né, principalmente os córregos menores, que acabam então se secando. Bom, e fluxo natural das águas dos córregos, dos rios, é em direção ao oceano. E assim o processo do ciclo, né, ele acontece. Beleza? Entenda esse processo básico que já vai ser muito bom. O processo de evaporação. Então, já vimos isso daqui, as ondas curtas, né, provenientes do Sol, interage com a superfície. Ao interagir com a superfície do planeta, seja ela líquida, sólida, vegetação, seja o que for, ela vai ter uma reação e essa radiação vai ser devolvida de volta para a atmosfera em formatos de ondas longas. Essas ondas longas aquecem o ar, como nós já vimos. E ao aquecer a água, essa água passa então agora a evaporar e as florestas ativam o processo fotossintético na vegetação, que começa também a transpirar vapor de água nesse processo, e nós temos então a atmosfera sendo alimentada com vapor de água oriundo dessas fontes. Esse vapor de água ele pode ser transportado, certo, pelos ventos de uma região para outra. Não quer dizer porque eu estou alimentando aqui que vai chover aqui, mas muitas das vezes pode ser transportado e esse vapor de água vai produzir chuva em outros locais, tá bom? É muito dinâmico. A evapotranspiração, que é o que a gente acabou de falar, né? Só mostrando a ideia da transpiração, essa figura ilustra muito bem. Aqui você tem uma imagem de uma vegetação, de uma planta, e aqui você tem o sistema radicular dela. Né? O que acontece? Aqui as raízes estão sugando, né, água e sais minerais e outros minerais que estão aqui no solo e vão para a estrutura dessa planta. Ao adentrar essa estrutura, o que acontece? Né? Há um processo, né, o processo fotossintético, no qual a planta abre os órgãos que estão nessas folhas, chamados de estômatos, que são órgãos responsáveis por esse processo, né, e de respiração da planta. E aí, ao entrar em contato com a luz solar, a planta abre esses estômatos e começa a fazer esse processo de fotossíntese, certo? E aí você tem então a parte metabólica dessa planta, né, ativada, aonde ela vai consumir, né, os seus hidratos, né, de carbono e por aí vai, né, aqui dentro, né, você vai voltar isso aqui para o solo, enquanto que os minerais junto com a água também vai estar aqui alimentando a sua estrutura, né, vai estar metabolizando esses minerais. E nas folhas, ao respirar, as plantas consomem o dióxido de carbono e liberam oxigênio e água, vapor de água para a atmosfera. Então esse é o processo de transpiração, certo? Então a água vai sendo devolvida para a atmosfera, a água que foi sugada do solo pelo sistema radicular, compôs aqui a estrutura da planta, que auxilia no seu metabolismo, ela é também devolvida em parte para a atmosfera por meio da transpiração, que ocorre no momento em que as plantas estão realizando fotossíntese no seu processo de respiração, certo? E aí o vapor de água alimenta a nossa atmosfera. Então uma floresta como a Amazônia tem um poder muito grande de transpiração, ou seja, de contribuir de forma significativa com a quantidade de vapor de água presente na atmosfera na região onde ela está. E esse vapor de água, como eu disse, pode ser transportado para outras regiões e provocar então chuvas em outras regiões. A condensação é a passagem do estado físico de vapor para o líquido, nós já sabemos, e que envolve temperatura, calor, né, e saturação do vapor de água na atmosfera, que é algo que a gente também já viu sobre isso daqui, né? Então é o processo que nós conhecemos, aonde aqui está tentando representar o vapor de água, porque não dá para a gente ver, porque depois é um gás. Ao condensar, gera-se as nuvens e depois a chuva, quando você tem excesso de vapor de água na atmosfera. A condensação do vapor de água ainda. Saturação do ar. Como que o ar se torna saturado? Então, para poder ocorrer chuva, precipitação, seja neve, granizo, oriunda da nuvem, é necessário que haja saturação do ar. Ou também aquelas oriundas da superfície, como eu estava dizendo,
como a geada e o orvalho, também ocorre pela saturação do ar. Como que o ar se torna saturado? A ideia de saturação é igual você pensar num copo e começar a encher esse copo de água. Ele vem enchendo, enchendo, enchendo até o ponto que ele começa a transbordar. Quando ele estiver transbordando, isso é sinal de que o copo está saturado, não cabe mais água. A ideia da saturação do ar é essa também, não cabe mais vapor de água dentro daquela parcela de ar. E aí você tem alguns processos que contribuem para que isso ocorra. O primeiro processo é o resfriamento do ar, em virtude do resfriamento. Então o ar ele pode se tornar saturado a partir do momento que ele resfria. Então ele tem uma quantidade X de vapor de água dentro dele, mas ocorreu o resfriamento do ar, pode ser que aquela quantidade X que antes o ar conseguia tranquilamente absorver, né, e tá ali, pode ser que ao resfriar o ar, a bolsa de ar ela diminui de tamanho e aquela quantidade X de vapor de água que existia ali dentro já não consiga mais permanecer ali, ou seja, o bolsão de ar ficou menor para a quantidade de vapor de água que tinha, e aí você tem então uma saturação, e isso ocorre o processo de condensação aí dentro. O principal ou a adição do vapor de água que está aqui, que é o mesmo bolsão de ar, no entanto ele permanece no seu estado normal, tamanho normal, e o que acontece é que vapor de água vai sendo adicionado, igual o copo está lá e você começa a encher ele de água, chega um certo ponto a água derrama, não é isso? A mesma coisa, o bolsão de ar está lá, mas está acontecendo processos de evapotranspiração e esse bolsão está recebendo vapor de água, chega um certo ponto ele não consegue mais absorver vapor de água e se torna então um ar saturado, ok? A mesma coisa, porém com processos um pouco diferentes, né? Um em virtude do resfriamento, que diminui o tamanho do bolsão de ar, então diminui o volume dele e a sua capacidade de reter a água, enquanto que o outro processo tem a ver com a adição do vapor. O ar permanece em estado normal, no entanto o que muda é a quantidade de vapor que vai sendo agregado até o ponto que ele se torne saturado. O principal processo de formação das nuvens é o resfriamento adiabático do ar, que nós já vimos anteriormente no conteúdo anterior, que está aqui. O ar aquece mais próximo da superfície, ele é mais quente por estar em contato direto com ela do que a camada de ar acima, né? Então o ar mais quente ele acende, ele se torna mais leve do que o ar frio que está em cima, então ele vai ascender, ou seja, vai subir, uma ascensão do ar. Ao ascender, ao subir, esse bolsão de ar se expande. Ao expandir, à medida em que vai subindo, ele também vai resfriando adiabaticamente. Por isso chamar de resfriamento adiabático, porque à medida em que se desloca, ele se resfria. E aí você tem um próximo processo que é a condensação, que é o ponto em que o ar encontra na atmosfera, o vapor de água encontra na atmosfera a temperatura ideal para que ocorra a condensação, a mudança de estado físico, de vapor para líquido. E aí formam-se as nuvens. Aqui nós vimos essa imagem, nós vemos aqui 3 tipos, né, de formação de nuvens em função do processo, né, de convecção, que é da superfície mais aquecida, do relevo influenciando no processo, em uma área de baixa pressão e no encontro de 2 massas de ar. Lembrando que o processo que muda aqui é a origem, o que faz com que ocorra a subida desse ar, né? E também a escala espacial desse fenômeno, certo? Então 5 km, 150, 500, 1500 e por aí vai. O tipo de precipitação pluviométrica, né? Então a gente viu que chuva ela se divide em 3 tipos: convectivas, frontais e orográficas, né? Então nós vamos ver cada uma desses tipos de chuva. Lembrando, precipitação não é só chuva. Precipitação pluviométrica, esse sim estou falando da chuva. Então, tipos de chuva. Primeiro, as chuvas convectivas, que tem a ver com a formação de convecção das nuvens. São chuvas pontuais, que ocorrem geralmente no final da tarde, né? Em dias quentes e úmidos. Ou seja, há processos de convecção e que são chuvas locais, tá? Em pequenas áreas. Então há um processo de convecção, né, do ar, de circulação do ar atmosférico em uma escala espacial pequena, e aí você tem a formação das nuvens,
e consequentemente, né, você tem chuva geralmente no final da tarde. Essas nuvens vão sendo construídas durante todo o dia e geralmente no final da tarde você tem as chuvas ocorrendo de maneira local. É muito comum, geralmente no início do período chuvoso e também no final do período chuvoso aqui para nós no Cerrado, esse tipo de chuva. Os dias muito quente, úmido, e aí no final da tarde aquela nuvenzona vai se formando no horizonte e depois vem aquela chuva, muitas das vezes, dependendo da intensidade, uma chuva muito forte, né, com rajadas de vento e por aí vai. Aqui nós temos um esquema das chuvas orográficas. A orografia está falando do relevo. Então você tem um movimento do ar que empurra o vapor de água, fazendo com que ele acende, né? Ou seja, há uma ascensão, a subida desse ar, carregando vapor de água, forma-se as nuvens e forma-se a chuva. É muito interessante esse processo porque existe uma área, isso aqui acontece, aqui está mostrando aqui o oceano, né, o mar. No entanto, isso pode acontecer também no interior do continente. Se a gente pensar aqui em região de Iporá, existe um local que acontece isso com mais frequência. A região aqui da Serra do Pé de Pato, né, onde a gente vindo de Piranhas para cá, a gente vai vendo aquele alinhamento de serras que tem quase chegando aqui em Iporá. Então, ali acontece muito esse processo de você ter o ar soprando daquela direção ali do Caiapó em direção a Iporá, e quando encontra esse alinhamento de serras, ele faz esse processo aqui. O ar está cheio de umidade, aí ele vem contra a barreira orográfica, ela sobe, o ar sobe, ao subir resfria, forma-se nuvens, condensa o vapor de água, forma nuvem e geralmente provoca chuva, mas as chuvas não transpõem a barreira. Acontece de chover em todo esse outro lado aqui, né, da serra, e do lado oposto, né, não chove. No máximo ocorre uma sombra de chuva, que é nuvens, forma-se nuvens, mas não ocorre precipitação nesse outro lado de cá. Esse é um dos processos que ocorre no Nordeste brasileiro. No Nordeste nós temos um encadeamento de montanhas, de serras, né? Na verdade, um alinhamento de serras, chamado de Serra do Planalto da Borborema, Serra do Mar também, que existe todo um alinhamento dela em todo o litoral brasileiro e faz com que, principalmente no Nordeste, o ar que sopra do oceano em direção ao continente, ele encontra essa barreira, e essa barreira é chamada de barla-vento, esse nome aqui, ó, porque barra o vento, né? E ele faz com que o ar suba, condensa, forma-se nuvens desse lado de cá, da barreira, chove. No entanto, do outro lado oposto, né, você tem uma região de sota-vento, onde o ar passa o vento do ar, trazendo às vezes umidade suficiente para formar nuvens, mas não provoca chuva. E aí você tem uma região deserta, ou seja, falta da chuva, né, pouca chuva, ou seja, mostrando aqui uma região deserta, né, ou de características semiáridas, como ocorre aí no Nordeste brasileiro. E esse outro exemplo aqui mostra para nós as chuvas frontais, que são oriundas de processos, né, de encontros de duas massas de ar, massa de ar quente e uma massa de ar frio. Nessa região de contato entre esses dois bolsões de ar, o que acontece é que o ar mais quente, mais leve, o ar frio penetra por baixo do ar quente, empurrando, fazendo com que o ar quente suba. O ar frio vai funcionar como uma rampa para que o ar quente suba, dê origem aí ao resfriamento adiabático, condensação do vapor de água, forma-se nuvens do tipo cúmulo-nimbus, CB, né? Altocúmulos, cirroestratos e cirros, né? E aí você tem aqui a disposição desse cúmulo-nimbo, né? Dessa nuvem se formando. E aqui você vai ter então basicamente processos de precipitação pluviométrica, chuvas, e geralmente chuvas mais intensas na zona de contato entre essas duas massas de ar. Vocês vão perdoando aí que tem um barulho aqui próximo de casa, viu, gente? Paciência. Vendendo melancia, laranja aqui, e a gente está ouvindo. Mas vamos lá. Então observa só, a zona de contato entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente dá origem a esse processo. Quando a massa de ar frio está empurrando a massa de ar quente, que se forma a chamada frente fria, né, aí nós temos um processo de formação de nuvens mais intenso, pois faz com que esse ar quente suba de maneira muito rápida, promovendo processos de condensação de forma frequente e provocando toda essa instabilidade e formando chuvas, né, um pouco mais
vamos dizer assim, mais pesadas, mais tensas, né? Quando é uma massa de ar quente que predomina sobre a massa de ar frio, você vai ter a formação de nuvens. No entanto, as chuvas são mais leves, né, e contínuas, enquanto que aqui elas são mais pesadas e torrenciais. Aqui mostrando uma frente, né, uma imagem de satélite mostrando aqui uma frente fria, onde tem aqui a massa tropical, a massa de ar quente predominando aqui sobre o sul do Brasil, e aqui a massa de ar polar que está se deslocando em direção a essa região. Ao deslocar, ela está empurrando essa massa de ar quente, fazendo com que esse ar, forçando ele, fazendo com que ele suba e gerando todo esse processo de nuvem aqui, ó, essas nuvens, oriunda do processo de condensação do vapor de água ali existente. E com certeza nessa região muita chuva está acontecendo. Então, o processo, né, de precipitação e interceptação. Então, olha só, estou tentando ser bem didático aqui para a gente entender. Então, aqui nós temos um processo de precipitação. Choveu, né, a chuva, e ao chover, essa água, né, independente da forma que ela venha, ela é interceptada na superfície do nosso planeta, certo? Ou da região onde está chovendo. Então, independentemente da forma de chuva, se a origem da chuva ela é por processo convectivo, se é pela ação do relevo ou se é pelo encontro de duas massas de ar, como nós vimos, essa chuva, ao se deslocar da nuvem e ir em direção ao solo, ela é interceptada. Ela é interceptada dependendo da configuração que existe na área. Se é uma área de vegetação, ela vai ser, como essa daqui, ela vai ser interceptada pela própria vegetação. Se é uma área de pastagem, ela vai ser interceptada pela pastagem. Se é uma área de solo nu, solo exposto, sem cobertura, vai ser interceptada diretamente pelo solo, né? E aí nós podemos ter problemas com isso. Olha só, uma área de vegetação, né? Essa água, inicialmente, ela não chega de forma direta ao solo, é interceptada pela copa das árvores, e aí ela desce pelos caules, né, até a superfície, chegando de maneira mais branda aqui no solo, né? E quando não tem vegetação, a pastagem ou até mesmo a falta de pastagem, você tem um problemão como esse aqui. Olha o doutor, aqui entre aspas, né, vendo aqui a sua propriedade, o tamanho do processo erosivo que se formou. Então você tem solos com características mais, vamos dizer assim, arenosas, que são solos mais friáveis ou frágeis, que ao perder a vegetação ou ao retirar a vegetação natural dessa área para implantar algum tipo de gramínea para usar na pastagem ou para poder implantar lavouras, dependendo do grau de inclinação e também, né, da interceptação dessa água, o que acontece? Eu posso começar então a desenvolver processos erosivos que podem evoluir e chegar a processos como esses aqui que nós estamos vendo, que de certo modo já é um problema muito grave e para ser resolvido demanda aí um investimento muito grande. Na maioria das vezes as pessoas nem tentam recuperar quando estão em áreas rurais. No máximo plantam alguns tipos de vegetação como bambu, né? Tentam isolar a área para que o processo se estabilize e não tentam de fato recuperar, porque há uma despesa muito grande para que isso ocorra, tá? Então o processo erosivo tem a ver com a interceptação. Então se eu tenho área com vegetação como essa, o processo de interceptação ele ocorre de maneira natural. Nesse caso eu tenho uma interceptação direta no solo, um solo frágil, associada ao escoamento superficial, ao fluxo maior dessa água na superfície, eu gero esse tipo de problema aqui que vocês estão vendo, tá? E aqui em geomorfologia vocês verão isso com mais detalhes. Bom, então, olha só, tendo essa questão em voga, é importante entender o seguinte: bom, então nós não podemos desmatar, não podemos plantar. Não é bem assim. Na verdade, se pode plantar. No entanto, você tem que considerar a sua área. Qual é, né, o tipo de relevo, qual é o tipo de solo que eu tenho, se é vulnerável ou não a esse tipo de processo. Para que ao ocupá-lo eu utilize de técnicas, por exemplo, como curvas de níveis, bacias de contenções, para que eu diminua o escoamento superficial, a velocidade do escoamento superficial, e assim promova esse tipo de problema. Formas de precipitação. Bom, segundo o IOAD, né, nós vimos lá os tipos de chuva, agora é forma de precipitação. Em meteorologia,
o termo precipitação é usado para qualquer deposição em forma líquida ou sólida derivada da atmosfera, como nós já vimos. Formas líquidas e congeladas de água na atmosfera, como chuva, neve, granizo, orvalho e geada. Aí nós temos aquilo, só para lembrar ali, né, aqui foi mais para lembrar a ideia dos conceitos, né, e as formas, né. E aqui nós temos a precipitação originada da nuvem. Que tipo? Então, chuvas com gotas de 1 a 5 milímetros de diâmetro, neve, que é água congelada em forma de cristais ou flocos, granizo, blocos congelados que variam de 5 a 50 milímetros de diâmetro, né? Depende da intensidade de formação desse granizo. Precipitação de superfície, orvalho, que é a condensação da água líquida sobre a superfície, e a geada branca, que é a sublimação do vapor de água em superfícies expostas. Bom, voltando só para a gente entender, a chuva, a neve e o granizo, beleza, todo mundo já concorda, já viu, isso vem da nuvem. Como que é a precipitação da superfície? O orvalho é a condensação da água, né, tornando ela líquida sobre a superfície. O orvalho ocorre da seguinte forma: são dias em que há bastante umidade na atmosfera e esse vapor de água então que está na atmosfera, ele vai, com o decorrer do passar das horas, da noite, né, onde a temperatura vai diminuindo, e principalmente a hora que há um resfriamento maior então do ar que está sobre a superfície, esse processo de condensação ele ocorre a uma altura aí de 100, 150, no máximo 200 metros de altura em relação à superfície. Você tem então uma condensação da água líquida, né? E ela vai condensar e, de certo modo, ocorrer isso sobre a superfície. Então não precisa ter nuvem para que haja o sereno, o orvalho, para que o capim, vamos dizer assim, para que a braquiária, né, ou a bractiária, né, como o nome técnico da gramínea é esse, fique molhada, toda molhada quando você vai para a fazenda de manhã e vai andar na pastagem e vê aquele pasto todo molhado, né? Não choveu, não tinha nuvem, mas está tudo molhado. Por quê? Porque ocorreu orvalho, porque você está numa época do ano onde tem bastante vapor de água na atmosfera, que favorece para que haja então esse processo de condensação de água próximo à superfície em função do resfriamento do ar ao longo da madrugada, certo? E a geada, que difere do orvalho, do sereno que a gente conhece? Um exemplo bom também de lembrar do orvalho, ou sereno, né, como o senso comum das pessoas chamam, é quando você observa o carro, você deixa um carro pousar fora da garagem, por exemplo, e você acorda e no outro dia cedo, quando você vai pegar o carro, ele está todo molhado, parecendo que choveu, mas não choveu. Por quê? Porque o vapor de água, então, ele condensou, né? E ao condensar ele desce sobre o que estiver na superfície. Como o carro estava exposto, ele armazenou essa água no estado líquido, no vidro dele, no teto, né? Ou seja, o carro fica todo molhado. Bom, a geada branca é o mesmo processo do orvalho, só que em vez de condensar, aí é o processo físico que muda. Ao invés de ocorrer a condensação da água, ocorre a sublimação. O que é a sublimação? É um processo de transformação de vapor de água no estado gasoso para o estado sólido. Ou seja, é quando o vapor de água presente na atmosfera, ele deixa de ser vapor e passa a ser gelo, né? Passa a se tornar cristais de gelo. Isso ocorre principalmente em dias muito frios, ou seja, precisa haver uma diminuição brusca da temperatura para que ocorra esse processo da geada branca. Tá ok? Então, muita atenção nisso daí. O que muda é o processo físico, né? Em vez de condensar para se tornar água líquida, há uma sublimação do vapor de água em superfícies que estão expostas, e aí você tem a camada de gelo que se forma sobre determinados materiais, por exemplo, sobre uma lagoa, sobre a vegetação, sobre uma área de plantação. Isso é problema para a agricultura também, nas regiões onde acontece esse tipo de fenômeno aí, tá bom? Beleza? Caminhando um pouco mais, vamos lá, né? Então a neve tá aí para você ver, a geada, tá vendo? A folha, ela armazena esse vapor de água e ele vai, em vez da folha amanhecer molhadinha, no outro dia ela amanhece toda congelada, né? E isso mata a folha da planta. O orvalho, né? A água armazenada nas folhagens. E o granizo, né, que são esses blocos aí de gelo que vem da nuvem.
e traz problemas sérios também para nós. Para que ocorra precipitação, então processo também importante é esse aqui, ó, colisão e coalescência, água com água, né, que é a colisão de uma gota com a outra, né, que vai gerando o aumento da gotinha de chuva, né, de modo que ela vai crescendo até um certo ponto, como eu disse, em que ela consegue transpor a força das correntes de ar que ocorrem no interior da nuvem e também seja atraída diretamente para a superfície pelo processo da gravidade. Há também um outro processo chamado de agregação, que é o crescimento do gelo com gelo, né, que é justamente o mesmo processo de crescimento da gotinha de chuva, mas é o crescimento da gotinha de granizo, que não é mais a gotinha. As gotinhas vão congelando, vão entrando em contato uma com outra, vão agregando uma à outra até formar aquela pedra de granizo, né, e que pode ter, né, tamanhos até consideráveis, né, dependendo então da quantidade de vezes em que há um processo de circulação em que essas pedras de gelo vão se aglutinando, né, ou se agregando durante a passagem, né, do interior, da base da nuvem para o topo das nuvens, né? Então, quanto mais ela repete esse processo, maior vai ficando as pedras de granizo até um ponto que sejam precipitadas. O processo de gelo com água, né, que também ocorre na formação do granizo, é chamado de acreção. Né? Então, a agregação é quando um cristal de gelo agrega o outro, e a acreção é quando um cristal de gelo ele vai mudando de tamanho, vai aumentando seu tamanho pelo contato com gotas de água no interior da nuvem. E existe também o papel dos núcleos de condensação, que a gente já viu lá anteriormente, que promove basicamente aí a condensação do vapor de água, acelera a condensação do vapor de água existente na atmosfera. Existe aqui alguns tipos de precipitação, eu queria passar para vocês, é muito importante. Você tem a chuva, que são partículas de água líquida na forma de gotas com diâmetro mínimo de 0,5 milímetros. Chuvisco, com gotas de água muito pequenas, inferior a 0,5. Granizo, precipitação de grãos cônicos ou redondos de gelo. Saraiva, precipitação de pedras de gelo, mais ou menos ovais, com diâmetros de 0 a 50 milímetros. Neve, agregados pequenos cristais de gelo que se agregam em forma de um floco de neve. Bom, vou gravar outro vídeo para não ficar muito longo sobre no caso aqui a distribuição das chuvas, tá? Já já a gente retorna com um novo vídeo, pois esse já foi aí 40 e poucos minutos.